São acontecimentos anunciados desde o princípio do mundo, desde Enoque, Judas capítulo 1, versículo 14, até o apóstolo João, o último dos apóstolos no livro de Apocalipse. Então a vinda do Senhor Jesus é uma promessa que foi feita desde o princípio do mundo. Nós podemos ver, após a queda do homem no jardim do Éden, Deus prometendo enviar da semente da mulher um que pisaria a cabeça da serpente, ou seja, a cabeça de Satanás. Podemos ler aqui Gênesis 3, versículo 15, que diz: "E porém inimizade entre ti e a mulher, e entre a tua semente e a sua semente. Esta te ferirá a cabeça, e tu lhe ferirás o calcanhar." Podemos ver que a semente da mulher aqui é o próprio Jesus Cristo. E ele, por sua vez, virá ainda, por sua vez, a segunda vez para arrebatar aqueles que estiverem vivos e ressuscitar os que estiverem mortos, e estão dormindo em Cristo. E após o arrebatamento se dará no céu uma grande festa, que será as bodas do Cordeiro, em que haverá o casamento da noiva, a igreja de Cristo, que somos nós, e o noivo, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. Enquanto no céu está ocorrendo festa, alegria e gozo na presença do Senhor, aqui na terra haverá grande atribulação. Como nós podemos ver no livro de Mateus, capítulo de número 24, versículo de número 21, os irmãos puderem acompanhar, podemos ver que enquanto no céu haverá grande alegria, aqui na terra haverá grande atribulação. A maior de todas as tribulações que haverá aqui na terra vai ocorrer após o período da vida do Senhor Jesus Cristo, onde será o grande reinado do anticristo, em que na segunda fase do seu reinado serão 3 anos e meio de grande tribulação e 3 anos e meio iniciais de paz e segurança. É importante somar o período da grande tribulação, porque serão 7 anos o reino do anticristo, em que serão primeiro 3 anos e meio de paz e segurança, logo depois 3 anos e meio de grande atribulação. Mateus 24, versículo 21 da palavra do Senhor, que nos diz: "Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco haverá jamais." Então vai ser a maior de todas as tribulações, o período da grande tribulação, que ocorrerá após o arrebatamento. Não é, irmãos? Nós sabemos que o anticristo ele firmará um acordo com a nação de Israel, com a semente de Jesus, e na metade desse acordo, o anticristo ele quebrará esse acordo, decretando, por sua vez, guerra contra a nação de Israel. Podemos ler essa palavra em Daniel, livro do profeta Daniel, no capítulo de número 9, versículo 27, que diz assim: "E ele firmará um concerto com muitos por uma semana, e na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oferta de manjares, e sobre a casa das abominações virá o assolador, e isso até a consumação, e o que está determinado será derramado sobre o assolador." Então, quando nós lemos aqui essa passagem bíblica, em Daniel 9, 27, devemos considerar uma semana profética como 7 anos. Quando ele diz na metade da semana, ou seja, uns 3 anos e meio, depois da vinda do Senhor, fará cessar o sacrifício. Então, terminou os 3 anos e meio, vai iniciar agora os 3 anos e meio de perseguição contra a semente de Jesus, contra os judeus. Infelizmente, os judeus que rejeitaram a cruz, o evangelho de Jesus Cristo, eles, infelizmente, agora sofrerão amargamente grande perseguição e grande atribulação. E agora eles terão oportunidade de aceitar o Senhor Jesus, mas pela dor, porque no período da grande tribulação, muitos ainda, infelizmente, ainda não aceitarão Jesus e permitirão colocar o sinal da besta na mão ou na testa, como está aqui em Apocalipse
no capítulo de número 13. Infelizmente, muitos não resistirão à perseguição, à fome que ocorrerá nesse período, e muitos colocarão o sinal do anticristo. Infelizmente, esses que colocarem, eles perderão o direito da salvação, como está aqui em Apocalipse capítulo 13, versículo de número 16, 17, 18, diz: e faz que todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui há a sabedoria, aquele que tem entendimento, calcula o número da besta, porque é número de homem, e o seu número é 666. Então, vai ser na grande tribulação esse período. Só poderão comprar e vender aqueles que estiverem com sinal, ou o nome, ou o número da besta. Não é, irmãos? Que é a besta que subiu do mal, o anticristo. Ele decretará toda a sua fúria contra Deus, ele construirá uma imagem dele no templo de Jerusalém e exigirá adoração a essa imagem dele. Então podemos perceber que a criação de imagens de escultura não é procedência divina. Como nós podemos ver lá em Êxodo 20, versículo 4, da palavra do Senhor, que diz: não farás para ti imagem de escultura. Então o anticristo, ele fará a imagem dele mesmo, exigindo adoração no templo de Jerusalém, que é o templo sagrado construído, por sua vez, pelo filho de Davi, Salomão. Depois foi destruído pelo rei Nabucodonosor, depois da invasão babilônica, e ali, depois do período, foi reconstruído, Deus usando Neemias, usando os profetas do Senhor, e logo depois foi destruído novamente. Não é, irmãos? Na história podemos perceber, e até hoje está lá os muros das lamentações ainda em ruínas. Há uma profecia que aqueles templos será reerguido novamente, e o anticristo, ele exigirá, por sua vez, adoração no templo de Deus. Ele vai querer ser Deus no templo de Deus, e infelizmente muitos não resistirão a esse período de perseguição e colocarão o sinal, o número, o nome da besta. Mas a igreja do Senhor, como já falamos, estará em festa no céu, nas grandes, nas bodas do Cordeiro de Deus. Então é motivo para que nós possamos continuar em santidade, porque o que Deus tem preparado para nós são coisas grandes e firmes que nós não sabemos. São coisas gloriosas que a igreja do Senhor está esperando ainda no porvir. E é um motivo de nós vivermos em intimidade com Deus nesses últimos dias, buscando a sua face em santidade, para que nós possamos se encontrar com o noivo Jesus Cristo. Amém? Vamos para, agora, continuando na lição, no subtópico de número 2, o destino dos impérios da antiguidade. As profecias sobre os impérios antigos, como a queda da Babilônia, para nunca mais se erguer no cenário mundial, Isaías 13, versículos 19 ao 20, e a ascensão e queda dos impérios medo-persa, grego e romano, nos capítulos 7 e 8 de Daniel, entre outros profetas, se cumpriram, e a própria história confirma esses fatos. As profecias messiânicas se cumpriram com abundância de detalhes, como o nascimento do Messias de uma virgem na cidade de Belém, seu julgamento diante de Pôncio Pilatos, sua morte, sua ressurreição e a ascensão ao céu, entre outros. Então todas essas profecias bíblicas se cumpriram. E a profecia da vinda do Senhor Jesus Cristo é um fato que a igreja deve encarar como algo iminente. Jesus está às portas, irmãos. Nós podemos ver pelos sinais, não é? Haverá fomes, guerras, terremotos, pestes, por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriarão. Os sinais, falsos cristos, em meu nome virão cristos, dizendo que é Cristo, não é? Na realidade são falsos profetas. Então, a apostasia, irmãos, igrejas que se dizem ser evangélicas, utilizando um evangelho que não tem mudança, um evangelho que parece ser o evangelho verdadeiro, só que é um evangelho distorcido, falso, não é, irmãos? Pregando que o crente não sofre, que o crente ele não passa por aflições.
em que o próprio Jesus mesmo falou, não é, irmãos? Lá em João 14, João capítulo 16, versículo 33, Jesus Cristo mesmo disse aos seus discípulos, neste mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então o próprio Jesus, ele falou que nós teríamos aflições. Então este evangelho falsificado está contrariando o evangelho da cruz, o evangelho verdadeiro, o evangelho da renúncia. E nós, como ministros da palavra do Senhor, não podemos deixar de alertar a igreja que Jesus está voltando. Amém? É tempo de nos preparar, é tempo de encher nossas vasilhas de azeite e estarmos com as nossas lâmpadas acesas para a vinda do Senhor Jesus Cristo. Terceiro subtópico, sobre as diásporas judaicas. As profecias apontam de antemão as duas dispersões do povo judeu e as suas respectivas restaurações. A primeira diáspora, Jeremias 16:3, e seu retorno, Esdras capítulo 1, versículo 1 ao 3. A segunda diáspora anunciada pelo próprio Senhor Jesus Cristo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Lucas 21, 24. Com o seu respectivo retorno, depois de mais de 18 séculos, à terra de seus antepassados, tal como for anunciado pelos profetas do Antigo Testamento, como Jeremias, capítulo 31, versículo 17, e Ezequiel, capítulo 11, versículo 17, e Ezequiel 36, 24, e Ezequiel 37, 21. Amós, capítulo 9, versículo 14 e 15, e Zacarias, capítulo 8, versículos 7 e 8. Então são, por sua vez, referências que mostram a voz